Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 4 minutos, bênção de Deus, hoje manhã de quinta-feira, hoje dia 5, é isso gente? É isso aí mesmo, 5 de novembro de 2020. Este é o programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, estamos alegres, mas por mais um dia, por mais uma manhã, por estarmos juntos aqui, no programa Encontros de Fé. Ontem tivemos uma reunião muito abençoada, Deus esteve conosco, Deus sempre nos honrando, impressionante o quanto Deus ele é amoroso, é bondoso, gracioso, e sempre honrando a sua palavra. Então, nós seguimos aí trabalhando nesta manhã, estamos aí no finalzinho de mais uma semana, Final de semana chegando, tem a Santa Ceia esse final de semana, sábado e domingo. Santa Ceia no sábado no Parque dos Anjos, no Parque Florido, na Morada do Vale 1, e domingo na Parada 64, Então, aqui na sede da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Para você participar da Santa Ceia de forma presencial, você tem que fazer agendamento pelo telefone 996-321-740. São duas reuniões, às 18 e às 19h30. Tá certo, pessoal? Então, às 18 e às 19h30. São duas reuniões, faça a sua inscrição e participe. Será com certeza bênção de Deus, Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, quem se alimenta da sua palavra, da sua instrução, do seu ensino, bem como também do seu corpo e do seu sangue, através da reunião da Santa Ceia. Esta é a principal reunião da família da fé, entre outras. Nós temos também o jejum, que é de extrema importância, mas a Santa Ceia foi nos passado por orientação, mandamento do próprio Senhor Jesus. Ele disse: fazei isto em memória de mim, para que não esqueçamos da sua morte, para não esqueçamos da sua obra. Quando ele diz façam isso em memória de mim, em recordação, manter acesa essa chama daquilo que ele fez, consequentemente o resultado, ele está sendo glorificado, mas consequentemente nós somos abençoados pela sua presença, pela sua graça, somos abençoados pelos frutos do atuar da obra da cruz em nosso homem interior. Quando você faz algo em memória, em recordação, significa valorizar, reconhecer, valorizar, reconhecer a importância, dar a devida importância a um ato, a um feito, a um acontecido, E quando você faz isso, você também está passando de geração após geração algo que é de extrema importância, mantendo acesa essa chama, que é a proclamação do Evangelho, a crucificação de Cristo, o plano de salvação de Deus
para conosco. Então, sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, né? Mas o Evangelho tem que ser proclamado. O Evangelho tem que ser... Nós temos que ter uma fidelidade para com os princípios, né? Para com a doutrina cristã e também para com a liturgia estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Fazer isto em memória, em recordação. Não te esqueça daquilo que o Senhor fez. Eu vejo a Santa Ceia, já falei algumas vezes, como uma reunião, como se fosse uma festa, né? É uma festa cristã, né? E aonde o dono da festa, ele convida várias pessoas, e geralmente se convida pessoas que se amam, né? Se convida com muito carinho e se faz a questão que esta pessoa esteja presente, né? E o dono da festa, ele organiza de acordo com o número de pessoas a serem convidadas. Mas nós naturalmente não temos como fazer uma festa e convidar a todos que gostaríamos de convidar. Mas o nosso Deus, né, ele faz uma festa, ele nos salva, ele faz uma festa que é a reunião de Santa Ceia, onde celebramos em memória o ato de Cristo, né, o advento de Cristo, a obra da cruz. E nós somos convidados para essa festa. O dono da festa, geralmente, ele banca a festa, ele convida, ele banca a festa. E o prazer e a alegria dele é ver os seus convidados serem bem servidos, os seus convidados se saciarem com a bebida, com a comida, né? E aí nós vemos o nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, estabelecendo como estatuto perpétuo, né, a Santa Ceia do Senhor, aonde ele entrega o seu corpo e o seu sangue. Ele serve o melhor. O dono da festa gosta de servir o melhor. Ele serve o melhor, e a alegria dele é quando nós nos fartamos daquilo que está sendo servido, o seu corpo, o seu sangue, a sua vida. Porque Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E viver por intermédio de Cristo é romper as barreiras da morte. Viver o Evangelho de Cristo, viver por intermédio de Cristo, é desfrutar do que ele desfrutou, é trilhar um caminho seguindo os seus passos para a eternidade, para o reino de Deus, né? E aqui sermos mais do que vencedores. Então, está dado o recado. Reunião de Santa Ceia é maravilhosa, gente. É renovo, é vida, é virtude, é poder de Deus, né? Agora, quando um convidado deixa de participar, não somente se tornou o que deixa de participar, tornou vã, né? E tornou um desperdício o investimento do dono da festa em função daquela pessoa. Quanto é que ele gasta por cada pessoa, né? Aí aquela pessoa deixa de ir, aquele dinheiro se perdeu. Foi um investimento em vão. Não tornemos o investimento do Senhor em nossa vida em vão. Não tornemos o investimento do Senhor, né, investir na vida do seu próprio filho, corpo e o sangue. Não tornemos em vão o seu investimento, porque ele investe em nós. Tá certo, gente? Então, próximo domingo, a partir das 18 horas e depois às 19h30, 18 e 19h30, nós temos a nossa reunião de Santa Ceia. Faça a sua inscrição, está ali o telefone 996-321-740. Eu estou dele me ajeitar aqui para centralizar na câmera. 996-321-740. Você participa de forma presencial. Para quem não puder vir por algum motivo, somente muito justificável, um deles também é você fazer parte do grupo de risco, né, e outras questões, você pode acompanhar o nosso culto online. Ele será transmitido ao vivo domingo às 19h30. Tá certo, gente? Bênção de Deus, 8 horas e 12 minutos. Programa Encontros de Fé. Sou o pastor Márcio. Bom dia, equipe querida que está aqui, né? O Micael e a Bruna, né? O pessoal aí junto conosco. Vamos ver quem é que está com a gente. O pessoal aí participando. Já vou fazer aqui, como eu costumo dizer, a lição de casa, compartilhar, né, com os demais irmãos a nossa live aqui, né? Vamos ver, já estou abrindo, vou curtir e compartilhar. Hoje o tempo aqui em Gravataí, aqui no estúdio, a temperatura aí tá 23 graus, mas na rua tá bem mais baixa a temperatura, né? Tá na casa aí dos 14, 15 graus aproximadamente. E não sei se em Porto Alegre, nas outras regiões, se tá chovendo, mas aqui em Gravataí, inclusive, uma chuva, né? Uma chuvinha, como a gente diz, né? Uma chuvinha. Hoje surpreendeu, né?
Te pegou de surpresa a chuva, Micael? Pegou de surpresa, não esperava? Tu também, Bruna? Eu também não esperava essa chuva hoje, né? Não atentei, não olhei né, na previsão do tempo, nos aplicativos. Mas aí a mínima hoje é 11 graus e a máxima 23 graus. Aqui no estúdio já está 23, aqui está quentinho. Mas na rua, aqui em Gravataí, ainda está 16 graus. No automóvel estava marcando 14, conforme a região. Então, temperatura mais baixa nesta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Lembrando que hoje também tem culto às 3 horas da tarde, Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, na sede da Encontros de Fé de Gravataí. Você é nosso convidado, não precisa fazer inscrição para o culto na parte da tarde, tá certo, gente? Você participa, é só chegar e vamos estar juntos. Vamos ver quem é que está com a gente. Quem é que está participando aqui? Vamos ver. Um abraço para o Micael e a Bruna. Deus abençoe. A Cláudia da Zona Sul. Legal, Cláudia. A Cláudia está sempre atenta aí, né, pessoal, na equipe que está nos bastidores trabalhando aí. A Bruna está aqui também ao vivo aqui, ó. Hoje tu não está pelo aplicativo, pelo administrador aqui, ó. O Mário Nunes também está com a gente. Um abraço também. Vamos ver aqui. A Cláudia coloca aqui. Deus abençoe. Bom dia, querida. Deus abençoe aqui. O pessoal se comunicando. A Cláudia se comunicando com o pessoal aqui. Isso é legal, né? O pessoal se comunica entre eles aqui, né? E participa do programa também. O programa é extremamente interativo. Essa ferramenta que é benção aí na Facebook nos proporcionando isso. A Marilane Ribeiro também coloca aqui. Paz, pastor Márcio. Deus abençoe Porto Alegre e Maitá. Irmãos em Cristo. Deus abençoe. Marileia do Maitá de Porto Alegre. O pessoal tá ligado conosco, mas tem pouca gente. Coloca aqui um oi. Tem pouca gente comentando, compartilhando, né? Coloca um oi, dá um bom dia. Coloca que tá chovendo no teu bairro, tá frio, tá calor. Como é que tá aí, gente? Tem recebido de Deus, né? Tem uma sugestão de algum tema. Coloca um testemunho daquilo que Deus tem feito. Nós vamos trabalhando juntos com muita alegria. Eu quero falar, dando continuidade, quando eu falei ontem a respeito de Pedro, mas não vou falar sobre Pedro, fiquem tranquilos, né? Já falamos bastante sobre Pedro, né? Mas o que nós temos ali foi uma falta de compreensão dos próprios discípulos quando voltaram à velha vida, porque Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, os discípulos voltaram a pescar, né? Eles voltaram a fazer o que estavam fazendo antes. Aí a gente sabe que eles tinham perdido Jesus tinha sido crucificado, eles ficaram sem chão, na verdade, né? Eles perderam a referência. E eles perderam a referência porque não compreenderam o que estava acontecendo. E é compreensível que eles não tivessem compreendido, né? Parece meio redundante aqui, né? Mas é compreensível que eles não entendessem o que estava acontecendo, porque Jesus havia morrido para salvar a humanidade, né? Como pode um inocente morrer para salvar pessoas que são culpadas, que não são merecedoras, né? Mas a questão de compreensão, né? A falta de compreensão, ela nos remete à insegurança, ela nos remete a um terreno desconhecido. A falta de compreensão, ela nos propõe uma falta de conhecimento. A falta de compreensão do que acontece, ela nos reporta e nos leva muitas vezes a esta instabilidade, a insegurança, o medo, uma certa ansiedade, a dúvida, né? Essas são coisas que não são boas, né? Não são agradáveis, traz um desconforto. Então, o desconhecer algumas coisas também leva o ser humano a tomar decisões equivocadas, né? Deus disse que o meu povo está sendo destruído, está lá em Oséias, né? Por falta de conhecimento. Então, veja bem que, diante do que havia acontecido com Jesus, eles ficaram dispersos, os discípulos voltaram à velha vida, tudo isso fruto da falta de compreensão. Então, nós precisamos entender, né, e atentar à sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, e para nós que somos salvos, o poder de Deus.
Então, aqui esse texto, o apóstolo Paulo está enfatizando que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, a palavra da cruz, a obra da cruz, o fato e o advento de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, para aqueles, porque foge à compreensão do ser humano, a forma como Deus age. Foge à compreensão do ser humano, a grandeza e a sabedoria de Deus na execução dos seus planos, na execução do seu projeto. Foge à capacidade intelectual do ser humano. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então nós aprendemos aqui que a forma como Deus age, Ele age pelo seu poder. Ele age de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural é sobre-humana, acima da nossa compreensão. E aí no versículo 19 diz assim, queridos: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vamos entender aqui. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, ou seja, a sabedoria do homem diante da grandeza e diante da majestade e diante da glória de Deus e da riqueza e do poder de Deus, a sabedoria do homem, ela se tornou loucura, ou seja, ela é frágil. A sabedoria do homem é terrena, a sabedoria do homem é limitada, tornou louca, ou seja, a sabedoria do homem é insuficiente e incapaz de conduzir o homem à eternidade. A sabedoria do homem, ela é temporal, ela é passageira. Nós morremos e acabou. Então, Deus tornou louca a sabedoria do mundo, ou seja, diante da grandeza do plano, do projeto, do propósito, do querer e da grandeza de quem Deus é, inclusive na execução dos seus feitos, da sua obra, a sabedoria do homem se torna, diante da grandeza e da sabedoria de Deus, loucura. Loucura. Algumas coisas que nós achávamos o máximo no passado, talvez eu não lembre nenhum exemplo aqui, mas algumas coisas que nós considerávamos o máximo, o must, o top no passado, com o desenvolver da sabedoria e da tecnologia humana, a gente olha para aquilo, que loucura, os caras utilizavam aquilo. A evolução da própria mente humana diante de alguns passos e algumas coisas que eram consideradas importantes e eram até fruto de sabedoria humana, com o passar do tempo se tornou obsoleto. Eu lembrei agora, para fazer uma ligação telefônica você tinha que procurar um orelhão. Para quem não é da época do orelhão, o orelhão é o telefone público, E aí depois saiu o celular, Quando o seu celular era um tijolo, um Motorola, um PT 550, enorme. O Michael fez um gesto ali, parece um tijolo, e ainda tu abria uma abinha nele e ainda tinha que puxar uma antena ainda, E a gente olha aquilo ali, era o top, que legal tecnologia, e era resistente, caía no chão, não quebrava. E a gente olha hoje um aparelho desse tamanho, a gente pensa em usar um aparelho como aquele, a gente vai dizer assim, como diz os jovens aqui em Gravataí, uma pérola do André, é loucura. Loucura, vai usar um aparelho daquele de que jeito? Teu casaco do terno fica assim, parece estar armado, Então veja bem, se diante da própria evolução da sabedoria humana, algumas coisas lá do princípio hoje nos parece loucura, eu fico pensando, a gente ficou olhando o fax, o fax, eu tinha um fax, comprei um fax para a empresa, que aquisição, era motivo de alegria, de botar uma fita assim, fazer uma cerimônia e cortar a fita em homenagem ao fax dentro da empresa, E eu ficava impressionado quando tu botava uma folha ali e saía lá no outro estado,
né? Aí digo, por que vai usar fax hoje? Né? Que loucura, um aparelho desse tamanho, ocupando espaço. Né? Depois tinha aquele antes, que era fazer o barulhinho. Telégrafo. Né? Eles estão apavorados aqui, né? O pastor também é história. Então veja bem que a gente olha para a tecnologia no passado, que loucura, tia, né? Que loucura, hoje está obsoleto. Como é que as pessoas conviviam com isso? Né? Como é que pode? Hoje as coisas mudaram. Então, se diante da própria sabedoria humana, com o passar dos anos, ela se torna loucura pela evolução e do quanto é moderna e quanto evoluiu a sabedoria do homem, e nós olhamos para aquilo que tínhamos no passado e a gente considera loucura, então a evolução é aquilo que se tornou melhor, tornou louca a sabedoria do passado e a utilização das coisas no passado. Agora, quanto mais a sabedoria de Deus. Veja bem, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quando isso acontece? Quando você começa a perceber, você começa a desfrutar da revelação, a revelação por meio de Cristo, da obra da cruz e pela pessoa do Espírito Santo, do plano de salvação e da grandiosidade de Deus. E aí você começa a perceber o quão louca é a sabedoria humana, o quão louco é confiar em si mesmo, né? Então, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Veja, por mais sábio que seja o homem, por mais teológico, por mais inteligente, por mais capacidade intelectual que o homem tenha, visto como na sabedoria de Deus, o homem não o conheceu por sua própria sabedoria. Nós não temos condição de conhecer a Deus, nem de compreender os planos e os projetos de Deus e se debruçar sobre alguém que se chama Deus e dizer assim, eu vou estudar Deus. Não tem como. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, salvar o homem de si mesmo, salvar o homem do pecado, salvar o homem, né, desta limitação da natureza humana e da escravidão proposta pelo pecado. Salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque é naturalmente incompreensível, mas nos foi revelado pela graça, nos foi revelado pelo Espírito, nos foi revelado pelo poder da obra da cruz. Então Deus tornou a sabedoria do mundo, do homem, loucura diante da grandeza do que está sendo proposto por Deus. Vamos ao intervalo e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103.
03 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Estamos de volta, 8 horas e 31 minutos, programa Encontros de Fé, bênção de Deus. Você participa, interage conosco. Estamos falando a respeito da sabedoria, né, da sabedoria de Deus. E como Deus tornou louca a sabedoria do mundo, né? É diante da apresentação da sua própria sabedoria, quando Deus se revela, né? Falei aqui alguns exemplos de que diante do próprio ser humano, a sua sabedoria e o desenvolvimento da tecnologia com o passar do tempo parece que a sabedoria e a convivência e a vida comum do passado parecer loucura, né? Parecer loucura. Falamos alguns exemplos aqui, né? E a gente pensa assim, começa a lembrar daqui um pouco, há quem tinha uma boa carroça e um bom cavalo. Era um belo meio de comunicação, de transporte. Era um belo meio de transporte. Então veja que as coisas vão evoluindo. Hoje a gente serve para os filhos, né? Vão para a escola, pegar um charrete, um cavalo. Que loucura, pai, né? Que loucura, pegar um cavalo, sair na chuva aí, né? Na plena cidade. Que loucura, né? Então veja que algumas coisas que eram tidas por sábias e motivo de sabedoria, de tecnológicas e era o que era de top, vamos dizer assim, que era, com o passar do tempo, vai ficando obsoleto, né? Vai ficando ultrapassado. Quando se apresenta a sabedoria divina, ela nos é revelada, e aí nós percebemos que
Deus tornou louca a sabedoria do ser humano diante da apresentação do seu projeto, do seu plano, do seu propósito e da grandiosidade de quem é Deus. O quão grande, quão poderoso, quão amoroso, o quão superior é Deus, que a sabedoria humana se tornou loucura. Loucura. Loucura até porque ela não nos leva, né, ao propósito e querer de Deus. Ela nos leva para a eternidade. Ela não nos leva de encontro ao nosso Deus. Mas se a gente continuar lendo, nós vamos ver que, se você abrir comigo em Romanos, né, em Romanos capítulo 1, versículo 18, tem um texto que fala aqui muito interessante. Romanos 1, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19, agora sim. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Veja bem. Então, de novo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, né? Porque Deus lhe manifestou. Então, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então, a pregação do Evangelho, né, traz o homem à lucidez, né? Traz o homem a não alicerçar mais a sua capacidade de compreensão na sua inteligência, no seu intelecto, mas sim em Deus que se revela. Por isso Deus torna louca a sabedoria do homem. A gente começa a perceber que eu me tinha por sábio, mas eu estou vendo que eu não era tão sábio assim. Que eu me tinha por certo, eu estou vendo que eu não era tão certo assim. É interessante quanto mais se adquire a sabedoria e o conhecimento, mais percebemos, mais claro fica o quão, não sei se é a palavra adequada, mas o quão ignorante, talvez estúpidos, ou talvez, não sei a palavra adequada, mas, poxa, a gente achava que estava certo. Quer ver, com o passar dos anos, eu lembro que algumas coisas que meu pai me cobrava e minha mãe, e eu ficava indignado, né, como todo jovem adolescente. Um dia tu vai ficar adulto, um dia tu vai casar, e passou o tempo de assim, graças a Deus que o pai e a mãe me cobraram. Graças a Deus que aquilo que eu achava ruim, eles permaneceram firmes, ensinando, instruindo, né? Então veja que com o passar do tempo, algumas coisas vão tendo uma clareza, uma percepção, e aí você percebe que você não estava tão certo quanto achava que estava. O que a sabedoria de Deus e a proclamação do Evangelho faz é trazer essa lucidez para o ser humano. Que a nossa sabedoria, ela é loucura. Que a humanidade está cega. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí o ser humano anda, né, batendo de um lado para o outro aí, se judiando, sofrendo, fazendo sofrer as outras pessoas, porque lhe falta conhecimento, lhe falta compreensão, lhe falta sabedoria. Então, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então é Deus que se faz conhecido. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então veja bem, a própria criação testifica a grandeza de Deus. A própria criação testifica a soberania de Deus. E aqui os homens, né, aqui diz que claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o ser humano, né, ele se torna pecador por não reconhecer a grandeza de Deus. Interessante, quanto mais a ciência avança, e alguns dizem assim, a religião e ciência, ou fé e ciência, são opostos. Não. A ciência,
é um instrumento, inclusive para testificar a grandeza e a existência de Deus. A complexidade de todas as coisas que foram criadas testificam a grandeza e a existência de Deus. Então a ciência para mim como é que chama aquele aparelhinho que a gente olha assim nas células, microscópio. É um microscópio. O ser humano consegue se debruçar e enxergar o que ele naturalmente não enxergaria. Mas a ciência vai mostrando, né, como que por um microscópio, trazendo a visão, trazendo compreensão e clareza para algumas coisas que o ser humano não percebia. A grandeza de Deus. Agora, conhecer a Deus de uma forma íntima, não como uma questão de observação, mas conhecer a Deus na intimidade, conhecer a Deus não por ouvir falar, mas por andar junto com Ele. Isso vem por meio da obra da cruz. É esse Deus que não somente agora se revela pela criação e pela complexidade da criação, mas é um Deus que se revela no coração daqueles que confiam no plano e no projeto de salvação, que é a cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são, nós que fomos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus atuando em nosso interior, trazendo luz e compreensão de coisas que não compreendíamos. Aí, se você olhar agora em 1 Coríntios 2:14, vamos lá. 1 Coríntios 2:14. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 2:14 diz assim, ó: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós falamos do ser humano, que a ciência ela é um instrumento até para testificar a existência de Deus. Isso para os incrédulos, né? Para os incrédulos. Mostra que alguém superior, com muita sabedoria, e criou todas as coisas em riqueza de detalhes e com uma complexidade indescritível. Aqui as pessoas elogiam essas imagens aqui atrás, né, que passa aqui na tela aqui atrás de mim. Os irmãos elogiam-se com frequência. Bah, que legal que ficou, bacana. É tecnologia? Sim, é tecnologia. Mas mostrando o que foi criado por Deus. Porque é a natureza pura aqui atrás. Se você olhar, é a natureza pura. Então é a ciência, a tecnologia, trazendo assim uma percepção da grandiosidade, da complexidade, da riqueza em detalhes e da glória de Deus, né? As coisas que foram criadas. Isso todos podem ver, todos podem perceber. Agora, a compreensão, no intuito de o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, conhecer a Deus no sentido de estabelecer um relacionamento. Eu olho para os meus colegas aqui, eu os conheço porque se tem um retrato, se tem uma cópia, se tem uma visão daquilo que está se olhando, né? Algo exterior, né? Você enxerga a pessoa e você define a roupa, a forma de caminhar, a forma... Então, né, algo que está sendo revelado pela existência em si. A natureza e Deus, ele se revela pela existência em si das coisas que foram criadas. O Márcio na rua, quem olha para mim, não, me conhece pela minha existência em si. Mas conhecer a fundo, conhecer o coração, conhecer os sentimentos, conhecer a natureza, conhecer as convicções, conhecer os princípios, conhecer o caráter, isso é andando junto, isso é intimidade, né? É intimidade. E quando ali diz que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, significa o mundo não conhece, não tem como desfrutar e ter uma intimidade com Deus para conhecer o caráter de Deus, a essência, o DNA de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E o que nos traz afinidade não é a aparência física. A pessoa pode até achar legal a aparência física.
O que traz afinidade e desenvolve algo que se chama amor. O que traz afinidade e gera vínculo não é a aparência física. O que traz afinidade e fortalece laços é o que a pessoa é na sua essência. Seu caráter, seu coração, seus pensamentos. É quem ela é em si e não o que ela é exteriormente. E daí você pode daqui um pouco se aproximar de algumas pessoas pela aparência, pelo jeito de ser, por algo que ela se revela pela sua própria existência. Simplesmente pelo fato de existir. Quando você começa a conhecer o coração, os pensamentos, ou você se apaixona e quer estar junto, como amigo, como namorado, ou como colega, ou como irmão em Cristo, seja lá o que for, ou você se decepciona. Porque o que nós aprendemos com isso? Que é o homem interior e a essência de quem somos é no relacionamento que você conhece. No relacionamento. Quando diz o texto de Paulo que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação, é por intermédio da palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, é pela palavra da cruz, é pelo Espírito Santo. Aqui diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 10, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Significa conhecer a Deus não pelo que Ele fez, pelo que Ele criou, ou pela sua existência em si, na natureza, mas por um relacionamento íntimo. Você passa a conhecer Deus de acordo com o coração de Deus. Ninguém consegue estudar Deus dessa forma. É Deus que se revela. É Deus que se manifesta. Então, veja bem, olha o que diz no versículo 9. Vamos ler 1 Coríntios 2, do 6 em diante. Prestem bem atenção. Do 6 em diante. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Olha só. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa própria glória. Versículo 8. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sem o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, né, queridos? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, de que forma nós vamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente? E aqui está dizendo, assim como também as coisas de Deus, ninguém pode conhecer senão pelo Espírito de Deus. As coisas de Deus, quem Deus é. A essência de Deus, um relacionamento que gera laços. Um relacionamento que faz com que você tenha prazer. Um relacionamento que faz com que você tenha afinidade. Um relacionamento com que... Imagina, Deus se revelando, o Criador se revelando à criatura. Por isso diz um texto que é tesouro, é poder de Deus em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E Deus te escolheu
e Deus te chamou para que você desfrute desta revelação e desta sabedoria. Sabe por que os discípulos ficaram dispersos? Sabe por que os discípulos voltaram à velha vida depois que Jesus morreu? E Jesus teve que ir ao encontro deles e resgatá-los? Porque tinha faltado compreensão. Eles não haviam, ficaram 3 anos com Jesus e não haviam compreendido. Sabe de que forma hoje nós passamos a ter compreensão? Mesmo com a nossa sabedoria se tornando louca, é loucura. Nossa sabedoria é pequena. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Sabe de que forma nós passamos a ter compreensão e dar a devida importância para Deus? É quando somos cheios do Espírito Santo. É quando nós recebemos a pessoa do Espírito. Quando nós valorizamos uma reunião de Santa Ceia. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, não aparte de mim o teu Espírito. Como Davi disse, Senhor, não te afaste de mim. Não ausente o teu Espírito da minha presença. Porque é o Espírito de Deus que nos dá esse privilégio de conhecer na essência Deus. Deus não se estuda, Deus se revela. E aí, quando você tem o conhecimento, você tem essa percepção de mundo, de vida, que é revelada pela sabedoria de Deus e não pela nossa sabedoria, que é terrena e é demoníaca. Tem um texto que fala sobre isso até, que a natureza, se vocês puderem achar para mim, diz que a sabedoria do homem, ela é terrena, é demoníaca. Então, quando você é cheio dessa sabedoria de Deus, desta riqueza, dessa virtude, quando você é abastecido pelas coisas divinas em seu coração, você vai ter compreensão de que Deus está no controle de tudo. Os discípulos se dispersaram, voltaram à velha vida, porque eles não haviam compreendido. Não tinha caído a ficha. Sabe por que as pessoas se desviam da fé? Porque não caiu a ficha. Porque não compreendem. Porque não compreendem. Né? Então, às vezes, bate um desânimo, um medo, uma insegurança, uma tristeza. Tiago 3,15. E as pessoas acabam desanimando da caminhada da fé, acabam... Né? Por quê? Porque falta compreensão, queridos, de que Deus está no controle de tudo, que a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, que a igreja é conduzida na face da terra por intermédio de Cristo, e não há vida senão por meio do corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, não há vida e não há manutenção dessa sabedoria e desta riqueza proposta por Deus, senão pelo corpo de Cristo. Tiago 3,15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Veja bem, versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então veja bem como a sabedoria do homem é loucura. A sabedoria do homem, ela é facciosa, ela é amargurada. A sabedoria do homem, ela traz divisão. Mas a sabedoria do homem, quando ela é sujeita à sabedoria de Deus, ela se torna riqueza. E Deus quer te fazer cheio do Espírito. Deus quer tomar a tua vida, Ele quer te encher do amor, da graça e da sabedoria dEle, para que você não mais oscile. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, aprendi a viver feliz na fartura, tanto na abundância quanto na escassez. Como pode alguém viver feliz na escassez, gente? Isso é ilógico. A sabedoria humana diz que nós vamos viver felizes somente na abundância. Na escassez é motivo de tristeza. É o que a nossa sabedoria diz. Mas a sabedoria de Deus, ela proporciona
assim como proporcionou a Paulo uma capacitação e uma confiança que é fruto de fé e uma estabilidade e uma segurança no coração de Paulo, que a circunstância já não mais influenciava o seu bem-estar. A circunstância não mais influenciava. Paulo não dependia da circunstância para estar bem, porque ele recebeu uma sabedoria que vem do alto, que te proporciona um estar bem, uma qualidade de vida independente da circunstância que você vive. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e clamamos pelo Teu amor, a Tua bondade, o Teu carinho, a Tua misericórdia. Te somos gratos, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito. Senhor Jesus, pedimos a Ti, dá sabedoria, dá capacitação, derrama da Tua presença e da Tua graça sobre cada um, de cada ouvinte, cada irmão e cada irmã. Nós oramos, Senhor, para que não venhamos a ser reféns desta limitação de sabedoria humana, mas venhamos, Senhor, desfrutar da revelação que vem por meio do Teu Espírito. Desfrutar, Senhor, da Tua graça. Desfrutar, Senhor, da revelação, do renovo que vem por meio do Teu Espírito. Que sejamos homens e mulheres espirituais. Pedimos a Ti, Senhor, derrama da Tua presença. Toca em cada irmão, em cada irmã, em cada ouvinte. Abençoamos a Tua vida nesta manhã, em o nome de Jesus. Que desfrutemos da abundante graça e dos frutos do Teu Espírito, com a sabedoria que vem do alto. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Bênção, bênção, bênção de Deus. A sabedoria de Deus é maravilhosa. Ela te traz segurança, te traz estabilidade. O mundo, as coisas que acontecem à nossa volta, né? A gente sabe que Deus está no controle de tudo. Vamos ver quem mais que está com a gente. O pessoal aqui que participou essa manhã. Vamos ver aqui. A Cláudia já tinha saudado. Alcides, bom dia, na paz do Senhor. Legal, Alcides Fagundes, filho. Alcides Dias Fagundes, filho. Legal, um abraço. Alcides, obrigado pela tua audiência, a tua participação. A Cristiane Silva também com a gente. Ela coloca aqui, bom dia, Deus abençoe a todos. Em Cristo somos mais que vencedores, amém. A Celiane Souza, bom dia, pastor. Bom dia, Celiane. Vera Regina, pior, pastor, não faz tanto tempo. Sobre as analogias que eu fiz hoje aqui, a Vera falando, o mundo passa, o tempo passa, né? A Edna Pereira, bom dia, paz, pastor Márcio e equipe, a todos os irmãos, chuva de bênçãos, legal, Edna, Deus te abençoe. Elizabeth Armani, bom dia, pastor, bom dia, Elizabeth. A Terem Presta também com a gente, bom dia, pastor, bom dia, Terem. O Mário também conosco, Deus abençoe a todos poderosamente, legal, Mário, Deus te abençoe. A Helena, aqui a Helena também coloca para nós, Helena Melo, paz, irmãos, grandes bênçãos a todos, amém. Regina Barbosa, paz do Senhor Jesus, pastor e irmãos, legal, Helena. Regina também, Deus abençoe vocês. Regina Barbosa, a Regina do Gilberto, que legal, um abraço Gilbertão aí também. Mara Nunes, a paz do Senhor, meus irmãos, abençoados, glória a Deus, aleluia, legal, Mara, Deus te abençoe. A Cláudia bota aqui, Cláudia Antunes, verdade, pastor Márcio, é para conhecermos alguém, temos que conviver com ela. O pastor Isaías pregou uma vez sobre isso, que a palavra, que palavra, parabéns ao Senhor, bênção para nós. Legal, Cláudia, obrigado pelo carinho, sempre junto conosco. A Simone Almeida, programa poderia durar umas 3 horas, é bom ouvir, nos faz refletir muito. Legal, Simone, obrigado pelo carinho, viu? Que joia, a gente fica feliz, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. A Cláudia Zona Sul coloca aqui, o Evangelho é o poder de Deus. Terem prece, bota amém. Pessoal, pessoal a chama tá ardendo no coração, hein? Que legal, né? A Celiane também bota amém, amém, amém. A Regina bota amém. Valdir Galhardo, bom dia, pastor, abraço, Valdir Galhardo, Deus te abençoe. Legal, gente, pessoal participando, 8 horas e 57 minutos. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje à tarde tem culto na Parada 64. Vocês sabem que essas reflexões, né? Como nos edifica, né? É muito legal mesmo.
Então, por isso estamos aqui todas as manhãs, todas não, de segunda a sexta, das 8 até perto das 9 horas da manhã. E o programa o Young, Jovens e Adolescentes, numa pegada diferente, né? Jovens, né? Uma pegada diferente, eles estão todo sábado, da 1 até perto das 2 da tarde. Tua participação também, dá um apoio para essa turma aí, né? Eles estão com uma audiência legal, nós estamos assim disputando. Ó. A gente fica feliz deles estarem aí no páreo. Que eles também, de uma maneira bem descontraída, bem jovial, né? Uma outra cara, vamos dizer assim, outra, né? É outra proposta, mas a espinha dorsal, a essência é a mesma, é a proclamação do Evangelho, tá certo? Então, os jovens e adolescentes, todo o Young, todo sábado às 13 horas, tá certo, pessoal? O que mais? Hoje tem culto de tarde, de noite, pastor Isaías Figueiró, nosso pastor, nosso amigão. Um abraço, pastor Isaías, equipe de Porto Alegre. Hoje, às 20 horas, tem o programa, não tem culto, tem a live, o culto presencial na sede de Porto Alegre, né? Um abraço, pastor Isaías, os irmãos lá da sede, que é bênção, bênção, bênção. Final de semana, Santa Ceia, já passei o recado. O que mais aqui? Aulas do João. Mas antes da aula do João, pessoal, você pode também contribuir, participar, tua oferta, teu dízimo. Lembrando que dízimos e ofertas, né, não é só na Santa Ceia, você pode ir ao longo do mês, você pode estar ofertando, você pode contribuir com este projeto, né, esse projeto que Deus nos proporcionou, esse programa e entre outras coisas que aconteceram no período da pandemia. No momento, veja como a sabedoria de Deus torna a sabedoria do homem loucura. No momento de recessão, no momento de portas fechadas, no momento onde nós ficamos sem poder receber o público, no momento quando podemos receber as pessoas é só com 30%, Deus nos proporcionou um estúdio, nos proporcionou equipamento para o estúdio, que não é nada barato, né? Então, tantas modificações que foram feitas na sede da Encontros de Fé, de Gravataí, e tudo no período onde eu provavelmente, como gestor, não utilizaria esse período para fazer qualquer tipo de investimento. Mas foi neste momento que Deus proporcionou. Então veja como a sabedoria de Deus nós não podemos alcançar. Nós temos que nos sujeitar e depender dessa sabedoria. Você pode ofertar, contribuir, invista, vai ser bênção de Deus. Contribuir ali é uma forma de colaborar. Tá os dados da conta da igreja, faça isso com amor e com carinho, né? Você está semeando num projeto que edifica muitas pessoas. Quero passar um recado também. O nosso amigo João, que faz parte da técnica, também nosso obreiro na área do louvor ali, o João, nosso baterista, ele está dando aula de violão, contrabaixo e bateria. Pastor, mas ele toca os 3 instrumentos. Eu não vou dizer pior, melhor que toca, né? Ele realmente é um bom músico, né? O João, ele vai dar aula de violão, contrabaixo e bateria, né? Então o telefone para contato é 986 31 14 75, 986 31 14 75. Ou se preferir, entre em contato no próprio programa ali, o pessoal da equipe passa o contato do João. Ele dá aula na igreja, né? Tanto no Parque dos Anjos, aliás, no Amorá do Vale, como aqui na 64. Utiliza da estrutura da igreja, é filho de um pastor, guri querido, guri crente, né? Tem estado conosco, um baita de um testemunho, com certeza vai ser bênção de Deus. Então você que quer aprender violão, contrabaixo e bateria, tá aí a hora de você aprender. Fala com o João que vai dar tudo certo. 9 horas e 1 minuto, me estendi hoje, estou feliz, estou contente, estou com vocês até um pouco mais tarde. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande.